dia, meu nome é Pro Anderson e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo de caso do João Guilherme, que é um adolescente que tem 14 anos. Ele foi diagnosticado como autista suporte 2, né? É um aluno alfabético, é um aluno que se comunica socioemocionalmente, né? Ele compreende, né? Ele é verbal, né? Um aluno verbal. A dificuldade dele é interação social, comunicação, adaptação e mudanças de rotina. Ele tem dificuldade. Quando a gente fala sobre essa mudança de rotina, que tudo que muda desregula ele, eu construí essa rotina visual para que ele possa ter isso expresso do lado da mesa dele ou na sala de aula mesmo, né? Para que ele possa, toda vez que mudar, ele possa ir colocando mesmo, encaixando as pranchetas, né? Então aqui, a primeira eu coloquei a entrada, que ele entra, a primeira aula, no primeiro momento, aula de tecnologia, o segundo momento da segunda aula, aula de arte, a terceira aula de projeto de vida, logo em seguida, ao término da aula de projeto de vida, há um intervalo, logo ele retorna para a sala com a língua portuguesa, né? E logo em seguida, depois história, e a última educação física e a saída. Lembrando que a gente sempre orienta, né, aos professores adaptarem as suas atividades, principalmente a língua portuguesa, que ele tem dificuldade em interpretação, associar, né, os textos curtos, né, com imagens, né, usando o hiperfoco dele, que o hiperfoco dele é astronomia, né, tudo que envolve astronomia. Então, sempre colocar dentro dos textos alguma imagem de naves espaciais, de planeta, né, para que ele possa se sentir pertencente àquela atividade, né, ele possa conseguir associar ao hiperfoco dele em resolver aquela interpretação de texto, né, sempre colocando também de alternativa para que ele possa associar, né, aos pequenos textos curtos com a resposta, né, a dificuldade dele também é ao barulho, né? Ele usa abafador, mas o barulho desregula ele, e aí para ele regular, ele precisa ir para um cantinho, tem a possibilidade dele ir com a profissional para fora da sala de aula, né, aonde o professor pede para que ele possa se regular, depois retornar, ou ele ir para um cantinho na sala onde ele se sinta confortável, onde ele se regule, né, e depois retorne para o seu lugar. A gente solicita sempre que peça que coloque na primeira fileira. A família dele é muito integrada à escola, muito parceira à escola, né, é uma família muito que vai em busca dos direitos do seu filho, sempre tentando que encontrar meios que sensibilize, que encontre alternativas para que ele possa ter o melhor acesso do conhecimento possível em todas as partes que ele necessita, né? Como terapia emocional, terapia ocupacional, com a psicomotricista, com a psicopedagoga, com uma psicóloga, né? Com o fono, né? Ele é verbal, né? Então ele se expressa, né? Automaticamente pela fala. A escola adapta todo o material desse aluno referente ao currículo paulista para ele, né, com atividades diferenciadas, mas que abrange as habilidades que estão sendo expressadas na sala de aula pelos docentes, né? É um discente que tem uma dificuldade de interagir socialmente em grupos, então trabalhos que envolvam aquelas atividades que tem que trabalhar em grupo, que tem que trabalhar em trio, tem que trabalhar em quarteto, ele tem dificuldade. A gente orienta aos professores, aos docentes, que trabalhem com ele assim, paulatinamente, né? Ele tem procurar um amigo que ele tenha confiança e através desse amigo ir levando ele e o amigo para mudar de grupos, para que ele possa se socializar e assim conhecer todos os alunos da sala, né? A gente pede para que toda vez que entre um professor, também o professor se apresente. Então, se é o professor de tecnologia e inovação, apresentar o nome, né? Chegar na frente dele
falar que é professor de tecnologia, né? Orientar ele referente à atividade que o professor vai passar, para que ele possa ter noção de quem é o professor, qual é a disciplina do professor, o que o professor solicita, né? Referente àquela atividade que o professor elaborou, adaptada para ele, referente ao currículo dele, né? Tecnologia tem as plataformas onde o professor orienta, né? Ele entrar na sala de futuro, com o RA dele, com a senha dele, né? Se ele não souber, é bom o professor sempre colocar no caderno, né? Para que ele possa copiar na plataforma. Ele é um aluno que tem facilidade em tecnologia, mas ele gosta muito de história, de geografia, porque fala um pouquinho sobre aqueles povos do Egito, aqueles povos antigos, né? Utilizando desse gosto dele por história, né? Introduzir sempre o hiperfoco dele, né? Ele tem dificuldade também em duplos sentidos, né? Em ironias, né? E inferências, né? Então a gente tem que trabalhar isso para que a gente possa transformar essa dificuldade dele em ele encontrar caminhos, né? Os professores encontrar caminhos para que possa adaptar a atividade quando for referente a uma atividade que seja um pouco mais complexa para eles. É um aluno que é muito presente, não se ausenta, né? Mesmo com as terapias dele no contraturno, ele é um aluno muito presente.